último dia do mês de junho, que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver notícias para amanhã. 60 minutos mini índice, mini dólar. Vamos ver 20 mil ticks, mini índice, 5 mil ticks, mini dólar. E por que nós operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. É um indicador ao vivo para a gente conseguir fazer as entradas e se livrar do risco bem rápido. Além disso, a gente opera em ticks por causa dos padrões. Padrões que se repetem o tempo inteiro. E é fundamental para a gente fazer uma entrada bem definida e sem muito risco. Tá? Vamos para as notícias? Notícias para amanhã. Discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, às 10h30 da manhã. 10h45 temos o PMI industrial, 11 horas temos o PMI industrial ISM, isso aí tem volatilidade legal, então entre 10h30 e 11 horas é bom a gente ficar de fora, porque tem os JOLTS também, as ofertas de emprego, às 11 horas da manhã. Então 10h30 e 11 horas, vamos ficar de fora, vamos ver o que o Jerome Powell vai falar, se ele vai falar alguma coisa nova, se ele falar a mesma coisa tá tudo certo, a gente só espera passar às 11 e tocamos reto, tá bom? É isso para as notícias, vamos para 60 minutos, mini índice. Estamos aqui nos 60 minutos do mini índice, cara, e a gente consegue observar, olha que interessante isso aqui, cara, dando um baile no cara, hein? Dando um baile no cara. Mas aí, assim, ó, isso aqui também eu entendo como uma briga por definição de sentido de mercado, talvez a longo prazo aí, até o final do ano, quem sabe? Ele fez a rotação, né? Fez a rotaçãozinha, se a gente olhar bem de perto aqui, ó, a gente vai ver que aqui, não abriu meu negocinho aqui, a gente vai ver que ali, ó, naquele topinho ali daquele martelinho da venda ali, ó, bem aqui, tinha um gap. E aqui tinha um outro gap. Ele fechou esse gap e fechou o outro gap do dia de hoje, né? E eu ainda insisto sobre aquele gap lá de baixo lá, ó. Esse aqui, ó. Esse gap aqui, ele é lindo. Esse gap aqui, ele é maroto. Esse gap é do dia 23 de abril. Cara, eu nunca vi um gap sem ser fechado há tanto tempo, meus amigos. Impressionante. Mas ele tá ali. Um ponto interessante aqui, desses 60 minutos, é que esse cara aqui segue sendo magnético. Pode ter havido um breakout pullback? Duvido. O breakout pullback tem que ser nessa regiãozinha aqui, que não ocorreu ainda. Ele está armando, porque ele rotacionou esse pêndulo aqui para... O que ele foi para baixo, ele foi para cima. Então agora o que a gente espera? Segundo, estratégia de Joseph James, não a minha. É o que eu aprendi com esse cara. O cara está há 20 anos no mercado operando S&P e Nasdaq. 2 pernas de pullback. E aí sim, se ele segurar nessa região aqui e daqui buscar um reteste de topo, isso aqui pode ser um breakout. E aí sim, tudo bem, é um breakout. Tá? Então por enquanto, cara, segue sem definição. Para mim, não é um mercado bullish, porque o mini índice ele anda ou para a direita e para baixo, ou para a direita. Para a direita e para cima é muito raro. Se a gente colocar aqui o diário, vamos aqui no FUT diário, que eu já posso mostrar para vocês outra coisa aqui, ó. Vamos nos 60 minutos do FUT? Não, não é o que eu quero o diário. Olha o diário do FUT. E a gente continua nessa congestão aqui, ó. Concordam comigo? A congestão é média de 200 do diário, junto desse megafone que está se transformando num suporte, que ele não quer entregar o jogo. E além disso, nós ainda podemos ter um triangulinho aqui, ó, apontando para cá, ó. E aí, a média de 21. Então ele tá nessa indefinição. Ele não sabe o que ele quer. Se ele vira homem ou vira lobisomem. Então, cara, indefinido, menino. Você pode me dizer que não, que eu tô totalmente errado, que ele tá indo lá retestar o topo. Tudo bem, não é sobre estar certo. E aí tudo bem, se ele for retestar o topo aqui, a gente pode tentar um tirambaço com ele, mas... Eu não duvido que amanhã ele faça um candle desses aqui do diário. Ele fez esse aqui, e aí agora amanhã ele vai lá e faz esse aqui. Ou talvez faz esse aqui. Ou talvez faz esse aqui. Mas, vamos ver. Se ele segurar aí, ó, ele tá segurando acima da média de 21 do diário, tá segurando ali nos 200, na média de 200 ali do diário também, tá tudo indicando que ele virou realmente bullish. Eu não acredito. Eu nunca vou acreditar. 20 mil ticks em índice, vou tirar aqui, vou sair da tela para mostrar para vocês o movimento aqui completo que ele fez. Abriu aqui. Começou com um movimento lindo, 2 falhas da compra. Lindo, 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 lindo. Fez uma trap, first test, best test naquele canalzinho, no pé do canal de alta. Like, subscribe, thank you. Fez uma trap. Aqui poderia ser força, mas não deu. É de 4 a 6 candles, aqui ele fez 7. 1, 2, 3, 4. Não sei que esse cara aqui seja negativo, não sei, vamos ver. Não, não é. Então não é. Fez uma trap, tocou ele reto. Fez um pullback. Aí nesse pullback aqui ele grampeou a galera, né? Então entrou aqui, tomou-lhe uma grampeada, ele estopou. Depois a partir daqui, cara, nada que seja bem definido. Pode ter sido até uma trap aqui, mas não tem um sinal muito bom. Depois aqui ele faz um outro pullback, uma definição boa, mas também toma stop, né? Ele vem aqui, perde esse fundo para depois subir. Depois sobe, subir, voar. Gostei do movimento, não me agradei porque eu não gosto mais de operar ele, tá me tirando do sério. E o meu córtex pré-frontal não tá bem formado para eu poder encarar esse cara assim com a naturalidade de um Buda. Então eu não consigo. Ele fechou gapzinho, fechou gap e tocou ele reto. E o que não me agradou foi esse movimento dessa violinada. Essa violinada aqui foi horrível. Ele vinha fazendo um movimento muito legal até esse momento. E quando ele faz isso aqui já me desbunda e já me garante que realmente eu estava certo de não operar esse cara. Porque esse cara é violinador.
É questão de tempo até ele pegar e te violinar. Tu entra e aí tu fica esperando assim, pensando assim, ele vai te será que agora vem a violinada? Ou ele vai deixar eu escapar um pouco pra depois violinar os outros? Mas sempre vem a violinada. Por isso que não me agrada muito ele. O que fazer nesse cara aqui? Cara, tá extremamente alto, né? Extremamente alto. Nos ticks, cara, nos ticks, ele pode ter feito uma tentativa bem sucedida de breakout pullback. Nos ticks, sim. O que ele andou pra baixo, ele andou pra cima. Chegou nessa região exatamente desse teste, veio aqui embaixo. E aqui, ele descarregou o movimento. Inclusive na live eu falei sobre esse momento aqui, ó. Ele faz esse momento aqui. E eu repliquei esse momento pra cá. E ele veio mais ou menos aqui assim, ó. E seguiu subindo. E aí ele tinha o Measured Move, que era esse movimento aqui, de um tempo atrás, que ele tava devendo. E ele foi lá e fechou o Measured Move. E continuou fazendo um movimento pra cima absurdo, assim, de nunca mais olhar pra trás. Chegou nos 141 mil pontos. Rompeu resistências, olha, relativamente pesadinhas, como essa aqui, como essa aqui. Tentou romper essa aqui, mas ficou pelo meio do caminho. É isso. O que fazendo esse cara aqui? Cara, de acordo com a nossa pirâmide ali, observando estruturas de mercado, eu vislumbraria uma venda. E pode ter acontecido aqui, nesse ponto em que ele está agora, nesse momento. Isso aqui foi um breakout pullback. Esse range pode não existir mais. Ele pode ter ficado para trás, efetivamente. E aí, cara, ele pode ter começado um novo embate aqui num range, talvez... Não tá bem definido, mas talvez tipo isso aqui assim, ó. Ou aqui assim, um novo range. Porque quando ele completa um Measured Move, mesmo que antigo, às vezes ele entra no range, né? Ele pode estar querendo simular. E também, assim, ó, ele pode ter feito esse movimento como um movimento meio que de atração de compradores, para na sequência fazer duas pernas da venda. Eu gostei da forma como ele passou reto pela média de 260 minutos. Isso aqui eu gostei demais. Isso aqui definiu esse cara. Um movimento muito bom. Muito bom. E aí o campo tá meio que definido para touros, cara. Touros. O que eu gostaria daqui era um pullback assim, ó. Um pullback dessa maneira, para poder comprar mais baixo. E aí confiar efetivamente que virou, mas ele pode fazer só uma perna. O índice volta e meia faz só uma perna. E aí, se ele fizer essa perna, por exemplo, nessa região, aí tudo muda. Já vier até aqui. E daqui ele já virar, vamos com ele. Vamos com ele. Duas falhas mesmo, para tentar retestar topo. É isso. A média de 200 vai ser um balizador bem legal de ser observado aqui. Bem legal. Legal. Essa aqui é a grande verdade. O que me agradou é que nos 12 minutos ele entrou pra dentro daquele megafone ali, cara, fez o breakout pullback dentro daquele range e tocou ele reto naquele megafone. Eu gostei dele. Inclusive... Isso aí. Então pra mim tá muito alto. Muito alto. Inclusive aqui, ó, ele já tá dando um setup, observando aqui, ó, ele já tá dando um setup de crown reverse. Por quê? Porque nós somos profissionais. A gente não adivinha topos e fundos. A gente espera o mercado marcar. E aqui, ó, tá bem marcado, bem definido. Duas tentativas compradoras que falham. Ele vai num prior e ele gera uma entrada nesse último candle do dia. Um stop aqui. E aí um alvo de 220 pontos, né? A volatilidade tá baixa. Mas aí aqui seria um crown reversal, né? Lembra da coroazinha? Ele vem, faz isso aqui, vai lá em cima, testa um prior e vem pra baixo. Isso aqui é um crown reversal. Um setup crown reversal. É o início de uma provável reversão ou de... Quê? Quem tá estudando a história, duas pernas, pullback proporcionais. Fica de olho. De acordo com estruturas de mercado e a minha pirâmide, aqui a gente vai procurar por venda. E quando ele for lá pra baixo, lá, mais baixo que puder, de preferência, cara, aqui ou aqui, e a gente pode observar por uma compra. Aí eu venderia. Bem tranquilo. A gente vai deixar o mercado nos mostrar os dentes. Tá? É isso. Vamos pros 60 minutos. WDO. 60 minutos. Cara, ele me surpreendeu muito hoje, cara. Eu, como tava trocando de contrato, hoje foi assim, ó, um dos poucos dias que eu não operei. Eu não tive vontade de operar. Eu não gostei da forma como ele tava se desenhando. Ele tava violinando pra cima e pra baixo. Eu ainda tava usando o contrato antigo, porque nos ticks fica melhor o contrato antigo até 11 horas, meio-dia. E o novo fica muito indefinido. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou depois. Ainda tá meio indefinido. Amanhã que ele vai assentar e vai ficar legal. Mas assim, eu não gostei do início dele, eu não gostei do desenvolvimento dele até 11 horas da manhã. 11 horas da manhã ele começou a meio que definir ali um sentido. Mas de acordo com a minha pirâmide, de acordo com o meu checklist, cara, eu preciso seguir meu gerenciamento de risco e eu não posso abrir uma operação
se esse checklist não tiver marcadinho certinho. O ponto que poderia ter sido uma região para venda seria essa região aqui. Só que era no meio de um range. E, cara, não me interessei por essa venda aqui. Aí depois ficou muito baixo, muito baixo. E óbvio que Joseph James sempre fala, e quem estuda price action sabe que quando tem um movimento muito direcional, né, muito de impacto, a tendência é o mercado voltar, ir lá e retestar de novo aquele mesmo ponto, né? Que ele estava querendo fazer aqui. Inclusive na live eu falei sobre isso. Esse cara tá querendo vir aqui, hein, cara, ele tá querendo retestar o fundo, hein? Tem 65 pontos, 70 pontos em jogo aí. Tava aqui assim. Aí tu tá vendendo fundo, né, cara? Tu tá vendendo uma região onde tinha provável suporte bem definido, né? Isso pra mim aqui foi um puta de um suporte, né, cara? Essa volta aqui causada por aquela top trader, pra mim é uma região absurda de suporte. Continua caindo, paciência, não seguir. E amanhã, pra entrar aqui, eu preciso de um pullback, cara. Preciso de um pullback. Na real, o que eu queria aqui nesse ponto era o índice fazer 2 pernas de pullback pra baixa e esse cara aqui fechar logo esse fundo aqui. E testar esse fundo aqui. Pra aí sim aqui eu virar um comprador. Pra observar esse movimento aqui, principalmente esse aqui, ó. Pra replicar ele pra cima e tentar vir uma compra. Eu sei, ele tá indicando que é venda, ele tá indicando há tempos que é venda, mas aqui também é o mesmo conceito do mini índice. Ou ele vem daqui ou ele vem daqui, mas ele vai fazer 2 pernas de pullback bem definidas para gerar liquidez e chegar próximo da média de 200 para dizer para onde ele vai. É isso que eu penso. Vamos para os 5 mil ticks. 5 mil ticks. Aí dá uma olhada. Se eu afasto, olha que porcaria que fica isso aqui. Horrível, né? Deixa eu tirar minha... Ó. Ele ainda tá definindo, aí nos ticks fica meio ruim de operar ele assim, sabe? Eu tentei fazer o melhor que eu pude. A região é fantástica para ser um comprador. Ele fez algum movimento da compra aqui hoje? Não, nenhum. Ele só vendeu. Mas também na venda, cara, ele não fez nenhum movimento claro para venda. Faz o teste aqui, ó. Tenta atravessar o range. Tu vê que ele não faz nenhum tipo de venda, né? O range é o magnético, né? Ele tenta afastar, ele tenta atravessar o range, faz o primeiro teste na média de 21 e sente. Perfeito. Até aí tudo bem. Aí passa para baixo. Aí dá uma olhada. Para eu fazer uma operação aqui, teria que ter pelo menos 2 tentativas falhadas de compradores. Só teve uma, né? Ele fez essa. Não fez mais nada. Nada. A próxima foi aqui embaixo. Olha onde ele tá. Como é que eu vou entrar aqui? Com stop aonde? Próximo de um suporte. Pra mim era muito arriscado. Eu queria vender nessa região aqui, mais pra cima, né? Porque o range é o magnético, pra ele cruzar. Né? Então aqui pra mim, estava totalmente inviável. E aí, não pude fazer nada. E aí, o que ele fez? Nada. Aqui ele não faz nada. Ele segue não fazendo nada. Nada. Aqui tu poderia apostar uma entrada aqui, nas 2 falhas, com um stop aqui ou um stop aqui. Não me deu segurança. Aqui tinha suporte. Eu não poderia fazer uma operação dessa. É contra os princípios do meu operacional. Eu fiquei olhando. E ele tocou ele reto. Like, subscribe. Thank you. E veio vindo. E aqui não tem nada também. Nada de nada. Nada de nada. Ele faz uma trap, não dá sinal dessa trap. Esse candle aqui não pode ser considerado um candle de trap. Ele tem que fechar abaixo da média de 21, não fechou. Aí esse aqui ele faz, ó. Aí, olha só. Ele faz isso aqui com esse fundo aqui, ó. Dá. Um fundo bem próximo. Vou entrar aqui. Um stop aqui, se não me engano, esse stop aqui era de 9 pontos ou 10 pontos. Era um absurdo, 9,8, uma coisa assim. O stop era gigante. Bom, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos dizer que eu tô mentindo. 11 e pouco, ó, isso aqui. Eu vi esse movimento, mas não dava. Tava pesado. E a volatilidade tava 8,5 pontos. Pra botar 11 pontos aqui, tá louco. Não. Aí ele vai caindo. Não teve nenhum tipo de entrada que eu pudesse fazer alguma coisa aqui. Só observei e vazei. Meio-dia eu vazei. Falei, não quero mais. Legal. E aí, agora nessa região aqui, o que eu vou fazer? Eu vou esperar por compra. Meu sonho era que esse cara viesse aqui e fechasse aqui já, ó. Eu já abrisse num gap de baixo, bem grandão, e fechasse isso aqui. E daqui já viesse, ó. 2 falhas. Eu ia vir na compra aqui amarradão pra ir lá pra cima. Amarradão, eu não ia pensar 2 vezes. E aí, outro ponto, caso ele não faça isso, caso ele abra num gap de alta, eu posso marcar priors. Posso marcar prior aqui, ó. Posso marcar prior aqui. Onde mais que tem? Aqui, ó. Marco esses priors aqui, se ele abrir num gap de alta. E vier subindo. A gente já sabe o que fazer. Traçar canalzinho. E esperar esse cara testar um desses priors. Pra ver se a gente consegue, pelo menos, entrar mais embaixo aqui numa trap. Com possibilidade dele poder voltar pro range. Mas ficar de olho demais nesses priors. Pra não cair em nenhuma armadilha.
O cara pode cair na armadilha contrária desse negócio. Né? Mas, ó, tá complexo. O dólar tá complexo, tá perigoso. Mas a região é de compra, só que tá perigoso. A venda vem vindo toda hora, não quer liberar o pullback. Concordo que é um pullback também. E se ele abrir um gap de alta absurdo, muito rápido ele já fechar e chegar no pé do range, e aqui começar a sentir, cara, eu vou observar pra entrar numa venda. Porque daí eu sei que tem o parâmetro daquele fundo, pelo menos o fundo prévio. Vai ser essa região. Só que tem aquele outro fundo lá, daquela violinada lá da Copy Trader. E aí sim, 5,41, 5,42, tá? Fantástico pra gente buscar. Vamos ver o que o mercado vai nos mostrar amanhã. Seriam esses os viés. Se não abrir em gap nenhum, não fizer nada e abrir ali e começar. O dólar também, cara, ele aparentemente tá querendo formar uma lateralização aqui, ó, nessa região aqui, ó. Pode ser um novo range. E aí, nesse caso aqui, um bear range. E aí a gente tem interesse também, tem interesse. E aí o que a gente quer aqui? A gente gostaria de uma explosão de felicidade de pullback que fizesse um pêndulo bem grandão pra gente ter a certeza que é um range mesmo. E aí a gente vai ter parâmetro. E aí, alinhado com aqueles priors, a gente pode ter uma tentativa para talvez buscar lá a violinada da Copy Trader. Aí a gente só vai pegar esse cara aqui, vai replicar ele para baixo e vai ter um parâmetro. Aí sim, aí a gente tá sussa. Aí dá para vir na venda também. Se ele criar um range mesmo aqui, ficar nessa lateralização e confirmar que é um range mesmo, pô, daí tá show. Aí beleza. Aí esse aqui é o novo range, aquele lá é o range de parâmetros para fazer um breakout pullback. Aí sim, aí tá show. Aí esse cara aqui começa a se tornar uma área de resistência excelente para uma venda. Mas por enquanto, a gente precisa esperar o mercado definir e ver se é realmente isso. Ou se esse é o range ainda magnético, ele vai ser atraído para lá. Basicamente isso. Amanhã a gente vê. Amanhã é dia de operar. Amanhã é dia de fazer uma operação legal. Mas tá complexo, tem que ter muita atenção. Bom, obrigado, boa noite. Aproveitem a noite. Aí nós estamos aí. 9h15, 9h20, eu abro a live. Talvez um pouquinho mais tarde. Mais tarde. Né. 9h15, 9h20 nós estamos aí na área. Bom, obrigado. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã.